Pessoal, vamos agora à aula 21, tá? Mais 3 aulas no nosso planejamento. E agora é uma aula sobre coleções genéricas, tá? A gente já chegou a lidar com coleções genéricas no Java, né? A gente já viu, no caso, na época, a arraylist, tá? Então, eu até coloquei uma figurinha aqui para ilustrar uma parte das coleções genéricas do Java, tá? Que herdam da interface collection. A gente já vai detalhar um pouquinho mais para frente, mas a gente já chegou a ver um pequeno mundo das coleções do Java, que é o arraylist, tá? O arraylist, no caso, é uma implementação de uma estrutura em lista que, por debaixo dos panos, ela funciona no formato de array, tá? Então, as coleções do Java elas são muito ligadas àquele conceito de tipo abstrato de dados. Não sei se foi passado ao GUI2 utilizando esse conceito de tipo abstrato de dados, mas qual é que é a do tipo abstrato de dados? Você tem uma estrutura de dados, você tem os comportamentos dessa estrutura de dados. Então, por exemplo, fila, tá? Inserção sempre atrás, remoção sempre da frente. Isso é o comportamento da fila. Agora, como que eu implemento esse comportamento? Tá? Posso implementar de várias formas. Então, o tipo abstrato de dados, ele vai definir qual que é o comportamento, tá? Mas a implementação, ela pode ser de várias formas, obviamente que implementando os conceitos daquele comportamento. Então, eu posso implementar uma fila utilizando um array, tá? Um vetorzinho normal. Eu posso implementar utilizando uma lista dinamicamente encadeada, tá? Assim como outras estruturas de dados que vocês viram. A pilha também eu posso implementar com array, posso implementar com lista encadeada. A gente vai ver outros conceitos aqui de set, de mapeamento, etc. Então, essa coleção do Java, né, ela tem as interfaces, tá, que vão definir o comportamento das estruturas de dados, então lista, pilha, conjunto e etc. E depois a gente vai ter as classes que vão implementar esses comportamentos, tá? Então a gente viu uma classe só até agora, uma disciplina dessas coleções genéricas que a gente fez uso, que é o ArrayList, né? Que na verdade a gente viu que é uma lista, né? Lista a gente tem o ADD, posso remover em qualquer posição, né? Se por padrão ela remove no final, mas posso inserir no começo. Se eu remover todos os elementos à direita do elemento já são deslocados para a esquerda para não ficar lacuna, tá? Posso acessar tranquilamente ou recuperar qual que é o iésimo elemento dentro desse ArrayList, né? E agora a gente vai ver outras estruturas de dados que podem ser outras. Ah, mas só com list eu já não me viro bem? Você vira bem, tá? Só que pensa no seguinte, vamos supor que eu tenho uma estrutura de dados que eu gosto muito, que eu vejo muito poucas pessoas utilizando, que é a estrutura de mapa. Tá? O que é o mapa? O mapeamento entre uma chave e um valor. Como assim? Tá? Eu posso mapear rapidamente, fazer um mapa, um CPF, e mapear qual que é a pessoa relacionada ao CPF. Para a hora que eu fazer busca por CPF, né, eu já pego, uma pessoa do CPF, que está mapeado para esse CPF, é esse fulaninho aqui. Ou CEP cidade. Tem o CEP e a cidade qual aquele CEP pertence. Então, seria o CEP a chave, o mapeamento ou o valor mapeado, a cidade. Certo? Tem estruturas para fazer esse armazenamento de chaves, que é em hash ou em árvore B, tá? Que a complexidade de busca numa árvore B é log n, e se for em hash, no melhor caso, tá? É O de 1. Tá? Consigo recuperar um elemento, acessar aquele elemento com complexidade O de 1, desde que não haja colisões. Tá? Mas, se houver colisões, tem como gerenciar para esse custo não ficar alto nem chegar próximo do N, né, que seria o custo linear no caso. E aí, por exemplo, estou buscando lá CEP, eu 13.660, 164, que é o CEP da minha cidade. Eu consigo, pensando no melhor caso, com complexidade de O de 1, ou seja, com uma operação só, descobrir onde que está esse CEP e com outra operação, né, então custo O de 2 no caso, aí, recuperar qualquer cidade. Agora, se eu tenho lista, tá tudo CEP armazenado, tá todas as cidades armazenadas numa lista. Aí eu vou ter que toda hora percorrer elemento por elemento da lista para achar o CEP para recuperar a cidade lá que que utiliza aquele CEP, né? Ou o endereço lá que utiliza aquele CEP, tá? Isso, se você fica fazendo a todo momento, é um tanto lento, porque você vai ter que uma lista de tamanho n, que n é o número de possíveis CEPs que eu tenho dentro da minha base de dados, e não é pouca coisa, tá? Então, uma operação, se for fazer constantemente, é ineficiente. Então, eu tenho estruturas de dados que são mais eficientes
para determinadas situações, tá? Então a gente vai dar uma geral, tá? Inclusive no próprio uso da lista, eu quero usar a lista, mas aí, é mais eficiente utilizar um array list, que implementa o array, ou utilizar o linked list, que utiliza uma lista encadeada, tá? Vai depender muito da situação, do tipo de operação que você vai fazer, tá? Então o objetivo da aula aqui é que a gente dê uma geral, tá? Nessas listas e coleções genéricas, tá? Para que vocês tenham noção de como que eu utilizo essas estruturas de dados e também já tentar dar um guia para vocês de qual estrutura de dados é mais adequada para determinadas situações, tá? E além disso, essa aula aqui, ela vai ser um gancho para a próxima aula, tá? Que é de classes e métodos genéricos, tá? Porque genérico, já vamos instanciar coleções genéricas também. Quando a gente fez uso do array list, tá? Eu podia fazer um array list de string, eu podia fazer um array list de integer, eu podia fazer um array list de pessoa. No meu projeto banco, eu tenho um array list de contas bancárias, tá? Ou seja, esse meu array list, tá? Ele é genérico, ele é capaz de armazenar coleções de objetos e esses objetos, a priori, de qualquer tipo. Não que dentro da coleção possa ter tipos diferentes de objetos, mas eu posso criar um array list para diferentes tipos de objetos. Pode ser um array list, novamente, de string, pode ser um array list de conta bancária, pode ser um array list de integer, de double, de boolean e o que for, tá? Então eu posso criar array lists de maneira genérica, apenas informando, opa, agora você vai ser um array list de string, agora você vai ser um array list de pessoas, né? Então a gente passa a classe, né, dos objetos que vão ser contidos dentro daquele array list pelo operador diamante, certo? Beleza. Eu não sei se vocês já perguntaram, mas você fala, puta, eu quero criar uma estrutura genérica igual esse array list, tá? Que o cara vai lá, opa, vou criar lá o meu array, por exemplo, criei a estrutura meu array, tá? Eu quero que ele chegue lá e fale, meu array, operador diamante, a classe que vai ser armazenada, crio o array e começo a utilizar o armazenar objetos daquele tipo que foi especificado no meu array, tá? Para fazer o gerenciamento, estrutura de dados, como se fosse uma estrutura de dados. E aí, como é que eu crio isso? Tá? Então, vai ser o tema da próxima aula. Então, nessa aula, tá? A gente vai utilizar coleções, né? Que são coleções genéricas, ou seja, eu posso criar essas coleções definindo qual que é o tipo de dado que vai ser utilizado ali. E na próxima aula, tá? A gente vai aprender a fazer as nossas classes genéricas que podem funcionar também como coleções genéricas, mas a base da coleção genérica é eu conseguir criar uma classe, tá? Genérica, ou seja, uma classe que possa operar objetos do tipo que eu defini para aquela classe, ok? Então vamos lá, tá? Então no Java, tá, ele tem uma coleção muito grande, tá? De bibliotecas, da biblioteca do Java, ela tem uma parte dela, tá? Que é composta por essas classes referentes aos tipos de dados, tá? Esses tipos de dados, eles são utilizados para armazenar coleções de objetos, portanto, são tratadas como collections ou coleções do Java, tá? E é muito legal, muito prático, por quê? Porque você não precisa ficar reinventando a roda, tá? Ah, preciso de uma lista. Ah, já imagino você lá toda hora, preciso de uma lista, cria uma classe lista, faz operação, e contador, e se atingir o limite, você dobra, e etc. Então é meio complicado, meio imprático você ficar fazendo isso toda hora, você vai perder muito tempo, tá? Então aqui já te adianta o seu lado aí, como você pode fazer uso desse tipo de estrutura de dados, né? Outra é que você pensa, ter uma equipe gigante que ao longo de vários anos, tá, vem trabalhando nessas estruturas, nessas classes das coleções. Então você pensa que você tem um negócio bem implementado, né, provavelmente está implementado ali na coleção do Java, porque é uma equipe grande, um monte de gente trabalhando, isso já vem sendo aperfeiçoado ao longo de muitos anos, então a chance daquela estrutura ser, desculpa, né, mas melhor que a sua, melhor que a minha, etc., é muito grande, tá? É muito bem formulado, tá? Essa estrutura de dados do Java. Então, eu vou ter um negócio que é bem feito e um negócio rápido de utilizar, tá? E como é constante, assim, o fato da gente fazer uso de estruturas de dados, tá? É normal, dentro do sistema que eu vou fazer, ter uma lista, ter um conjunto, ter um mapeamento, ter uma fila, ter uma pilha, etc. Tá? É importante a gente saber, então, as estruturas para agilizar as nossas implementações e manter a qualidade das nossas implementações. Tá? Bom,
coloquei aqui então que uma coleção, uma estrutura de dados, tá? Lembrando que estrutura de dados é um vetor, é uma estrutura de dados? Não, tá? Vetor, ele armazena um conjunto de dados, mas não é uma estrutura de dados, porque estrutura de dados requer operações sobre esses dados. Que operações? De busca, de inserção, de remoção, tá? Então, só o vetor é um negócio totalmente doido, tá? Se já tem eu posso inserir onde quiser, posso remover, posso deixar espaço em branco, etc. Não tem quais operações eu posso fazer em cima do vetor bem formuladinhas e qual o comportamento dessas operações? Não tem, eu faço do jeito que eu quero. Agora, se eu estou na lista, por exemplo, eu falo, na fila, por exemplo, fila, tá? Eu vou inserir no final, vou retirar do começo, a busca é sequencial e assim por diante. Mesmo na lista, tá? Eu tenho a questão de, eu posso inserir em qualquer lugar, eu posso buscar em qualquer lugar, mas na hora que eu tirar um elemento não pode ter lacuna aqui. Eu vou ter que arrastar todos os elementos, tá? Da direita para a esquerda, tá? Então a estrutura de dados não caracteriza só numa região de memória para armazenar os dados, mas caracteriza-se também por operações em cima desses dados armazenados, operações bem definidas em cima desses dados armazenados, tá? No caso do Java, tá? Que é uma linguagem tipada, então puxando lá para quem assistiu o conteúdo de linguagens de programação, de linguagem orientada a objetos, programação orientada a objetos em outras linguagens de programação, a gente viu que as outras linguagens que a gente viu, Java, Python, elas são não tipadas. Tipo, se eu criar uma lista, tá qualquer coisa dentro daquela lista e vamos que vamos, tá? Mas no Java, como é uma linguagem tipada, tá? A hora que a gente for criar a nossa lista, tá? Eu precisei especificar qual que é o tipo de objeto que vai ter naquela lista, certo? Só que, né, entre aspas, porque pelas propriedades polimórficas, né, de polimorfismo, eu posso especificar uma lista de um supertipo e armazenar elementos de subtipos dentro daquela lista. Mas o tipo, né, mesmo que seja um supertipo, ele precisa ser especificado. Tá? Então, na pior das hipóteses, você fala que quer armazenar qualquer coisa. Você faz uma array-list de object, que é a classe que todo mundo herda, e você consegue armazenar qualquer tipo. Não é comum fazer isso. É comum fazer listas com tipos mais específicos, mas você pode. Mas de qualquer forma, se eu especifiquei que a lista é de uma classe de um supertipo, tá? Eu estou especificando que todo mundo vai ser pelo menos daquele supertipo ali. Tá? E aí, em cima dessas da coleção do Java, né, como eu já tinha mostrado aqui na figura, a gente vai ter uma série de interfaces, tá, que vão definir o comportamento das estruturas de dados, tá, e depois uma série de classes que irão implementar essas interfaces. Tá? Lembrando também que como, tá, essas coleções, tá, elas contêm referências a objetos, tá? Então lembra que a hora que a gente criou a ArrayList, eu não criava por tipo primitivo, eu criava só para objeto de tipo por referência, tá? E não tinha uma ArrayList de int, tá? Eu tinha uma ArrayList de pessoa, que é uma classe, tinha uma ArrayList de integer, tá? Que é uma classe wrapper, mas é uma classe, tá? Então nesses casos, tá? Ou eu vou criar essas estruturas com informando qual que é a classe, qual que é o tipo por referência daquela lista, ou caso eu queira armazenar tipo primitivo, vou ter que passar para essas coleções e para qualquer uma dessas coleções, não só a ArrayList, tá? O wrapper correspondente do tipo primitivo, senão não vai funcionar, ok? Por causa que essas coleções são feitas para armazenar referências. Tá? Bom, dando uma pequena explicação teórica nessa primeira parte, né? Então, ressaltando melhor aquela imagem inicial, a gente tem a interface collection, tá? Collection, que é como se fosse uma interface raiz para várias outras interfaces, tá? Que por sua vez vão ser implementadas por classe. Tá? Então, na interface collection, a gente tem ligado a lista, a gente tem ligado a pilha e a gente tem ligado aí o set. Tá? O conjunto. E eu tenho uma outra também que não está ligado diretamente no collection, porque não tem muito comportamento similar com o collection, tá? Mas é que é uma estrutura muito importante também, que é chamada de map, tá? Que é para fazer o mapeamento. Então, essa daqui é, vamos dizer assim, o principal, o carro-chefe, mas eu tenho outras coleções também, que a gente vai ver o map, além dessas que estão dentro do collections do Java.
Então, o set, o queue e o list, né, o conjunto, a fila e a lista, lembrando que tem uma classe que implementa tanto a fila quanto a lista para fazer a pilha, tá? São derivadas da classe collection, tá? Eu coloquei aqui que também a gente tem interface mapa, tá? Que não é da interface collection, mas está dentro das coleções genéricas do Java. Então, coleção ou estrutura de dados do Java não se refere apenas às da classe collections, tá? Mas a grande maioria, ela implementa essa interface collections, mas eu tenho outras também, no caso, o map, tá aqui para fazer aquele mapeamento de chave e valor, tá? Então a gente tem um set, ó, define uma coleção que não contém duplicadas. O que que isso significa? Se eu tiver uma lista, certo? E aí dou lá para armazenar CEPs ou CPFs, por exemplo. Aí eu fui lá, lista, add, um CPF, coloquei meu CPF, certo? Se eu for lá na minha lista de novo, der outro add, o meu mesmo CPF, eu vou ficar com 2 CPFs iguais dentro da minha lista, certo? Se eu for lá dar de novo, vai com 3 CPFs iguais dentro da minha lista, tá? No set, que é conjunto, tá? O conjunto não tem elementos repetidos, tá? Então, se eu for lá dar um add no conjunto, né? Passar meu CEP. Ficou com o meu CPF, tá? Ficou lá com o meu CPF. Fui lá dar um add de novo e passei o meu CPF de novo, ele continua mantendo um único CPF. Então, não deixa ter elementos duplicados dentro da lista, que é um fator bem interessante em alguns momentos, e você não precisa ficar fazendo esse gerenciamento você, tipo, vou adicionar um CEP, percorre toda a lista buscando o CEP, CPF, se eu não achei esse CPF, aí eu adiciono, certo? Pensa você todo momento ter que ficar passando essa lista bonitinho para 200 milhões o Brasil tem quase 200 milhões, né? Se você estivesse gerenciando o CPF dos brasileiros, isso ia ser um pouquinho complicado, tá? Se estivesse trabalhando num banco, por exemplo, Caixa, que tem lá milhões e milhões de clientes, toda hora deve ficar percorrendo essa lista e verificando se o CEP já existe, é um negócio um pouquinho complicado. O set, e com as estruturas que ele tem por baixo, tá? Já vai dar uma agilizada muito grande para saber se uma chave existe ou não, tá? Assim como no mapa, por debaixo dos panos ele pode ser implementado via hash, que se bem feito é O de 1, ou por uma árvore B, tá? Que se bem feito a complexidade é log n, tá? Temos então a fila, né? Define aquela operação lá, primeiro entrar, primeiro sair, último entrar, último sair, o first in, first out, que é o FIFO. Temos a lista, tá? Já não tem tanto controle assim sobre onde você vai entrar, onde você vai sair e etc. Tá? Você pode inserir ou remover elementos livremente, mas não pode haver lacuna entre os elementos. Então, entre um elemento I e um elemento I mais 1, não pode haver falta de elemento. O próximo elemento I mais 1 vai ser um elemento, o elemento I menos 1 vai ser um elemento preenchido, não tem branco, não tem nulo, não tem nada no meio dessa sequência de elementos. Tá? E por fim, o map, tá? Ficou maiúsculo, deixa eu colocar aqui para minúsculo. Era para ser minúsculo. Tá? Que define aí uma coleção, tá? Ou uma interface para fazer mapeamentos entre chave e valores. Por exemplo, o CEP e a cidade, o CPF e a pessoa. Se eu estou no meu restaurante, entre a mesa e a lista de ordens lá, vamos dizer, a lista de pedidos do meu restaurante. Então, qualquer coisa que quiser fazer um mapeamento, fala, tá aqui minha chave, ele retorna o valor. A gente pode utilizar uma estrutura de mapa, ok? Então, vou parar o vídeo por aqui. Essa primeira parte foi a parte teórica, tá? E agora a gente vai voltar para a parte das listas, como eu já falei. A gente viu o array list, mas nós vamos ver outras coisinhas a mais relacionadas com listas, outras classes que eu posso utilizar para implementar uma lista e mais algumas outras utilidades ou utilitários aí para trabalhar com lista, tá? Então, até o próximo vídeo.